Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, está começando mais um programa de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus em nosso favor. E para darmos início nesta programação, nós convidamos a todos para termos um momento de oração falando com o Senhor nosso Deus. E quem cumprimenta vocês é o pastor José Aparecido da Silva. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Deus, nós nos encontramos em Tua bendita presença, Senhor. Damos graças a Ti por mais esta oportunidade de estarmos reunidos ao redor da Tua bendita palavra, juntamente com esta grande congregação virtual espalhada por todas as partes, de norte a sul, de leste a oeste, e que creem na Tua palavra, creem na mensagem do Teu profeta enviado. Pai bendito, e nós estamos aqui juntos, pedimos o perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, nossas fraquezas, e também pedimos a inspiração divina para realizarmos mais este trabalho neste dia, em honra ao Senhor nosso Deus.
E eu peço também, a Pai, a bênção da saúde, da cura divina, da libertação para todos aqueles que estão necessitados, nossos amados irmãos que precisam da bênção do Senhor, que o Senhor esteja com as mãos estendidas, abençoando, livrando de todos os males, para a glória do teu bendito nome e para a felicidade de cada um dos teus filhos. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém, amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Muito bom, meus amados. A escritura que nós vamos ler está em São Mateus, capítulo 24, e nós vamos ler a partir do versículo 36. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, vocês que gostam de acompanhar as leituras, então nós vamos trazer as nossas notificações, como nós fazemos diariamente. Lembrando então que este programa é publicado de segunda a sábado, aqui pelo nosso canal no YouTube, Portal da Mensagem Revelada. E também é reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp. E, portanto, qualquer irmão que desejar ser participante de um dos grupos, é só entrar em contato conosco. Nós temos aí na descrição do vídeo o nosso contato. Entre em contato e faça a tua solicitação e com prazer nós estaremos te adicionando como um membro da família da fé, que se ajunta para ouvir a palavra do Senhor neste programa. E assim também lembramos que esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. E os nossos cultos são realizados ali todos os domingos, no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os cultos ali, então, são realizados às 18h30. E todos são bem-vindos. E ainda em tempo, nós gostaríamos de pedir aos irmãos que ainda não são inscritos neste canal, que se inscrevam e também, quando estiver assistindo, clique no joinha, ali no gostei, porque desta forma o algoritmo do YouTube vai impulsionando os vídeos cada vez mais e outras pessoas, outros irmãos que ainda não são participantes desta programação, que ainda não conhecem este programa, possam também ser abençoados. Portanto, façamos isto, não é? Você clica no gostei e também inscreva-se no canal, para que assim nós possamos ir progredindo cada vez mais e com o único objetivo de levar ao conhecimento dos filhos de Deus a mensagem da bendita palavra do Senhor nosso Deus. Muito bom, então. Dito todas estas coisas, agora nós vamos para a leitura bíblica, conforme nós anunciamos aqui em São Mateus capítulo 24, versículo 36. Leiamos então. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também
a vinda do Filho do Homem. Amém. Somente esses versículos, não é? 4 versículos. E agora, meus queridos, nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. Esta canção é cantada pela dupla evangélica já muito antiga, que é José e Dulce. E o nome da canção é Ovelha Resgatada. Nós vamos ouvir então esse louvor e depois disso nós retornaremos para darmos continuidade na meditação, no estudo da mensagem que está em apreço, que nós temos começado agora nesta série de programações que é perseverante. Vamos ouvir então o louvor. Ouçamos e meditemos. Apareceu, ela foi resgatada, aquela ovelha sou eu. Amém, Jesus. Graças a Deus. Que o Senhor, nosso Deus, receba esse louvor, receba essa adoração para o seu bendito e sacrossanto nome. E agora, queridos, como dissemos, nós vamos então aqui para a mensagem que está em apreço, que é perseverante, e nós vamos dar continuidade então no estudo da mesma. Nós vamos prosseguir aqui a partir do parágrafo 30. Nós já lemos até o 29 e agora vamos aqui para o parágrafo 30, não é? Continuemos daqui em diante então. Agora nós sabemos, lá no Egito, nós vemos aquelas pirâmides, nós não poderíamos reproduzi-las hoje. Nós não temos poder de fazê-lo.
eles tinham domínio do poder atômico ou algum tipo de poder que edificou as pirâmides. Nós não poderíamos pôr aquelas pedras, aquelas grandes pedras, lá em cima de modo algum. Nem poderíamos reproduzir aquelas esfinges, não há maneira de fazê-lo. Nós não temos o material para fazer uma múmia, embalsamar um corpo que até mesmo pareça natural por milhares de anos. Nós perdemos esta arte, uma tintura que não desbota, muitas coisas que eles tinham, então, das quais somos completos desconhecedores. E eles edificaram aquela pirâmide de tal modo posicionada e tão centrada na terra que não importa onde o sol esteja, nunca há sombra ao redor dela, nunca uma sombra na pirâmide. A arquitetura, os instrumentos que eles tinham eram muito além dos de agora. E Noé viveu naquela era intelectual e científica. Noé viveu e ele era profeta, e o Senhor lhe disse que ia chover. E depois que Noé ouviu a voz de Deus, sendo profeta da voz do Senhor, a palavra do Senhor vem ao seu profeta e ele sabia que ia chover. Não importava o que alguém dissesse, se já tinha chovido. É porque é o seguinte, nos dias de Noé, ainda a humanidade não conhecia chuva. Não havia chuva ainda naquele tempo, nunca havia chovido. E então, o que acontecia? Quando Deus disse a Noé que iria cobrir a terra com água, com um dilúvio, com chuva que desceria do alto, do céu, das nuvens, ninguém podia acreditar aquilo por causa do paradoxo. Seria algo que não tinha possibilidade na mentalidade dos seres humanos, dos homens, de acontecer. Mas era a palavra do Senhor na boca do seu profeta. Isso ainda acontece hoje. Deus fala determinadas coisas através da boca de seu profeta, mas a maioria dos chamados crentes não podem entender e muito menos crer naquilo. Agora, alguém poderia dizer, mas nos dias de Noé eles eram um povo muito primitivo, muito atrasado. Eles tinham razão de não acreditar naquilo. Não eram primitivo. Então foi isso que o profeta aqui, irmão Brana, estava dizendo, que eles construíam as pirâmides. E os cientistas vão, examinam as pirâmides e não sabem determinar, não sabem precisar como foi que eles construíram aquelas pirâmides com aquelas enormes pedras cortadas naquele sentido de pirâmide, né? Ali, e colocada uma sobre a outra, sem argamassa, sem cimento, sem cola, sem nada, e aquilo não passaria nem uma folha de papel entre uma pedra e a outra.
Como será que eles fizeram isso, não é? Então o profeta diz: hoje nós não temos tecnologia para fazer uma coisa dessas. Mas a pirâmide foi só um exemplo que ele deu. Ele falou também sobre as esfinges, sobre a mumificação de um corpo, de um cadáver. Eles mumificavam um cadáver e aquilo durava milhares de anos, parecendo sempre uma pessoa natural, sem decompor, sem nada. Então essa era a maneira de vida, a qualidade da ciência que eles tinham naquele tempo, para que não se pense que eles eram um povo muito primitivo e não tinha tecnologia, não tinha ciência suficiente para fazer algo. Mas eles não creram na profecia de Noé, não é? Porque Noé disse que ia chover. O que era chover? Era cair água de cima, água do céu. Mas isso não é possível. Desde quando nós vivemos aqui na terra, diziam eles, desde quando o mundo é mundo, isso nunca aconteceu. Como é que vai acontecer isso agora? Isso é uma ficção, mas não era. Era a palavra do Senhor. Então agora ele está dizendo, comparando com aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse: como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Mas continuemos aqui, não é? E nunca tinha chovido antes. Deus irrigava a terra, a vegetação com irrigação das fontes e assim por diante. Na terra nunca tinha havido uma nuvem no céu. Mas, ainda assim, Noé sabia que tinha água lá em cima. Como ele ia fazê-lo? Ele não sabia, né? Alguém diria para Noé: mas como é que você vai fazer, Noé? Não, eu não sei. Não sou eu quem vou fazer isso. Quem vai fazer isso é o Senhor Deus, Criador, aquele Deus que criou o céu, que criou a atmosfera, que criou a terra, aquele Deus que é antes de qualquer coisa acontecer, ele já existia, e assim por diante. Então, se eles perguntassem a Noé como seria a técnica daquilo, como aconteceria a chuva, ele não sabia explicar. Mas ele foi tão perseverante, ele foi e construiu uma arca de acordo com as especificações de Deus. Lhe disse para construir, porque ele tinha ouvido a voz de Deus e se encontrava na presença de Deus. Quando a voz de Deus lhe foi manifestada, isso devia pôr esta igreja, nascida de novo, em chamas, perseverante. Então, se nós, o profeta está dizendo aqui, se nós parássemos para pensar, para meditar nestas coisas todas que aconteceram, isso deveria colocar a igreja agora em chamas de fervor do Espírito Santo. Mas parece que a igreja continua tão morna como sempre, não é? Porque a Bíblia diz que nesses últimos dias, nessa última era da igreja, a igreja, o povo chamado cristão, não seria nem frio totalmente e nem quente totalmente, seria morno. E é justamente o que nós vemos agora, uma era de pessoas mornas,
que não deixa de crer em Deus, não abandona Deus definitivamente, mas também não crê no poder sobrenatural, naquilo que Deus possa e vai fazer. Não me importa quantos críticos riam acerca disto, quantos digam que não pode ser assim, e então saem ali e provam isto cientificamente, lançam o radar para a Lua e mostram que não há coisa como água nos céus, mas Noé sabia que se Deus, encontrando-se em sua presença, e Ele é o Deus que lhe falou, e ele foi claramente identificado que era a palavra de Deus, e encontrando-se na presença de Deus, ele foi persistente. Ele construiria a arca. Então, quando Deus disse para ele: Noé, você vai fazer uma arca. Assim, deu as medidas para ele, tanto de comprimento, tanto de altura, tanto de andares, 3 andares, e janela e isso. Ele deu todo a planta da arca para Noé. E ele disse: mãos à obra, meus filhos, vamos construir a arca que Deus nos deu. A planta já está comigo. E nós vamos fazer isso antes que venha o juízo sobre a face da terra. Aleluia! Ele construiria a arca de qualquer maneira, e se ninguém quisesse ajudá-lo, ele mesmo a construiria. Ele foi persistente, porque soube que isso era a palavra de Deus, e ele a construiu. Posso me lembrar de como Moisés, um grande erudito, ele era tão inteligente que ele podia ensinar a sabedoria aos egípcios. Veja isto: Moisés não era egípcio, não é de nação, de nacionalidade, ele era hebreu, mas ele era um homem especial, enviado para aquela era dele, especialmente para um propósito de Deus. E então ele chegou a ser professor dos egípcios. Veja isto: ele podia ensinar os professores. Ele conhecia toda a teologia que os egípcios conheciam, e da sua família hebreia, e ele era um homem inteligente e engenhoso, um grande. Somos ensinados que ele foi militar, mas tinha falhado totalmente, porque uma coisa, ele matou certo egípcio e sua instrução cessou quando o acusaram. Então vais matar-nos como mataste o egípcio, pensando que seus irmãos entenderiam isso. E ele falhou miseravelmente. Você observou aqui um detalhe? Quando aquele egípcio estava maltratando aquele hebreu, e Moisés já sabia que ele era hebreu, ele não era egípcio, então é claro que ele foi em defesa de seu irmão hebreu, e ele deu um soco, um murro ali naquele egípcio e o matou. Depois, passado algum tempo, pouco tempo, ele deu uma outra volta e tinham 2 hebreus em discussão.
brigando. E quando ele chegou perto, ele ralhou com eles. Por que estão brigando assim? 2 irmãos brigando? E sabe o que eles disseram? Que você pensa que é? Quem te colocou sobre nós como nosso chefe, como nosso policial, seja o que for? Quem te colocou nesta posição sobre nós? Pensa que você vai nos matar como você matou o egípcio? Então, olha, a parte mais triste foi essa. Porque os egípcios, tudo bem, os egípcios não eram da fé. Mas aqueles 2 irmãos eram da fé. Eram da linhagem. Mas eles também não creram em Moisés. Você está vendo como a coisa vai se repetindo todo tempo? Repete-se em cada tempo. Aleluia. Ele falhou miseravelmente. Ele pensou que ele iria conseguir libertar Israel dos egípcios de uma forma militar, mas ele falhou miseravelmente. E isso me faz pensar nisso. Essa é a razão, esta noite, porque nossos sistemas falharam. Essa é a razão porque nunca seremos capazes de instruir as pessoas a Deus. Veja bem, nós não vamos ser capazes com a nossa própria inteligência, com a nossa própria formação intelectual, nós nunca vamos conseguir conduzir as pessoas a Deus, levar as pessoas a receberem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não vem dessa maneira, não é assim que nós temos contato com Deus, com o Espírito Santo e assim sucessivamente, não é? Nós nunca seremos capazes de denominá-las a Deus. Nós tentamos todos estes sistemas e todos falham, como caíram como a Torre de Babel, e sempre farão isso. Então você vai observando como é bom a gente ter alguém que nos mostra o caminho, porque aí você começa a observar e falar, então eles sempre tentaram, a humanidade sempre tentou ter progresso, fazer coisas, inovações, mas sempre eles não conseguiram, porque Noé construiu uma arca para que o povo não fosse afogado nas águas do dilúvio, não é? Mas isso foi pela ordem divina, e ele obedeceu a ordem divina à risca. Agora, nos dias da Torre de Babel, eles também queriam construir algo para se livrarem de um dilúvio, caso o dilúvio viesse a se repetir. E eles começaram a construir a Torre de Babel. E você viu? Eles conseguiram? Eles não conseguiram construir nada que livrasse-os do juízo que viria. Eles não conseguiram fazer aquilo com sua própria inteligência e assim sucessivamente. Deus, o Deus imutável, tomou sua decisão no Jardim do Éden de como ele salvaria o homem. Então aí está batido o martelo. O homem eu salvarei dessa forma, dessa maneira, da minha maneira, se é que pode-se dizer isso, que Deus tenha dito isto. O homem será salvo através da minha maneira, não é através de sua ciência, não é através de seus feitos, de suas construções de torre,
e assim por diante. Não é dessa forma que o homem será salvo, mas o homem será salvo através da maneira que eu provi, que eu providenciei para que ele seja salvo. E que Deus nos ajude, meus irmãos. Nós precisamos parar aqui no parágrafo 37, né? Porque já chegou a hora aqui, o cronômetro está nos mandando parar. Então nós vamos parar e vamos agora ter um momento de oração, a oração da fé. Depois da oração da fé, então, nós estaremos fazendo o encerramento de mais esta programação. E, claro, prometendo que, se o Senhor permitir, nós já estaremos juntos novamente em nosso próximo programa. Mas vamos orar agora. Se você tem a sua peça de roupa, se você tem o seu lenço, então agora, se você quiser, coloque sobre o seu receptor que está recebendo esta mensagem, ou então você coloca as tuas mãos sobre a roupa, a peça de roupa, seja sua ou seja de outra pessoa, o lenço, coloca as tuas mãos ali, porque você também é um filho de Deus. Você ouviu a palavra de Deus e você está crendo na palavra. Agora, você recebeu no seu coração essa convicção da palavra de Deus. Então agora nós todos vamos orar. Então oremos. Senhor Deus e bendito Pai Celestial, damos graças a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor concedeu para nós mais esta oportunidade, mais este privilégio de estarmos juntos, reunidos ao redor da bendita palavra do Senhor, para que possamos então receber aquilo que o Senhor tenha preparado para nós em mais este dia, em mais esta programação. Pai bendito, e agora nós colocamos na presença do Senhor a vida de cada um dos nossos irmãos enfermos, nossas irmãs enfermas, as criancinhas, os velhinhos, os jovens, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que sofreram acidentes e estão acamados, acidente de moto, acidente de automóvel, seja o que for que cada um tenha sido acometido, que o Senhor esteja com as mãos estendidas, abençoando cada um, ó Pai. Essas peças de roupa que estão aí diante do Senhor, esses lenços, que a virtude curadora do Senhor agora desça e penetre sobre as fibras deste tecido, e que a pessoa que vai usar, a pessoa que se entrar em contato com essa roupa ou com esse lenço, receba a bênção do Senhor. A Bíblia disse que até os lenços de Paulo curavam os enfermos. O irmão Brana também usava esse método. As pessoas traziam os lenços, traziam as peças de roupa e ele orava por elas e as pessoas eram abençoadas, mesmo à distância. Quantas pessoas não podiam vir na reunião? O profeta orava por aquele lenço e dizia para o portador: vá e coloque este lenço sobre aquela pessoa enferma. E a pessoa recebia a bênção, porque o Senhor Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ó Deus bendito, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos estas bênçãos ao Senhor e nós te agradecemos, desde agora e para todo sempre. Amém, amém, Jesus. Graças a Deus. Muito bom então, queridos e amados irmãos, nós chegamos ao final da nossa apresentação de hoje. Se o Senhor Deus nos permitir, nós estaremos de volta
em nosso próximo programa. E nós convidamos a todos para estarem conosco novamente em nossa programação seguinte. E também não esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de clicar no gostei, para que então o algoritmo do YouTube possa espalhar para outras pessoas que ainda não conhecem esta programação e que também estão necessitadas da bênção de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.